Boa noite, senhores. Damos abertura à nossa quinta oficina da segunda fase do nosso processo de participação para o PL do PIDS, conhecido nosso Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Na noite de hoje, faremos as mesmas exposições das reuniões segunda etapa passada. Objetivo: a contribuição das 8 temáticas subdivididas em 4 macro temas para a contribuição específica de composição do nosso PL. Então, dividiremos e ouviremos agora a explanação da nossa coordenadora do projeto, a arquiteta Érica, que definirá as regras hoje para essa nova etapa. E, posteriormente, ouviremos também a nossa comissão. Obrigada a todos. Boa noite, Érica. Obrigada, Marcela. Então, você tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Muito bem, seja bem-vindo. Então, para explicar para o nosso novo participante, nós estamos aqui discutindo as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo para essa região denominada Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Esse é um polo, é uma porção da cidade que já é destinada como um território de ciência e tecnologia desde 1995, que é o conhecido Polo 2 Ciatec. Em 2018, esse polo teve uma ampliação de perímetro urbano, era rural, passou um pedaço a entrar no perímetro urbano, eu vou mostrar daqui a pouquinho no mapa. E o que nós estamos fazendo agora é a revisão das regras do zoneamento que já existe no local. Então, ali já tem um zoneamento urbano, nós estamos sugerindo uma alteração desse zoneamento urbano. Então, não é uma proposta que a gente vai implantar um polo, que a gente vai trazer um empreendimento imobiliário, e sim dar regras para quando as propriedades que são particulares naquela região forem empreender, elas sigam alguma coisa mais sustentável e que estimule mais o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Aqui está, então, desse lado de cá é o mapa que já existe, está em vigor isso aqui desde 2018. Então, toda essa área em roxinho é o antigo Polo 2 Ciatec. Para que vocês se localizem, aqui é a PUC, aqui é a Unicamp, aqui é a cidade universitária. Nós estamos aqui hoje no Bosque das Palmeiras. Essa área de cima aqui foi inserida no perímetro urbano lá em 2018 e recebeu esse zoneamento aqui, que significa o seguinte: nessa linha laranja podemos edifícios residenciais ou mistos de até 12 andares. Hoje, é permitido hoje, não estamos propondo isso, tá? Isso é permitido. E na área amarelinha, edifícios mistos ou residenciais de até 7 pavimentos, tá? E aqui, nessa área roxinha, a gente não pode o uso habitacional, somente atividades econômicas, escritórios, empresas, mas não há um limite de altura de edificação. Então, é permitido fazer edifícios do tamanho que a legislação, claro, daí tem os recusos, os afastamentos, taxa de ocupação, como se fosse um quebra-cabeça na hora de um arquiteto ou do engenheiro fazer um projeto de uma construção, né? Aqui a gente tem 2 arinhas que são as fazendas, né, como zona residencial, que pode o uso residencial de até 3 pavimentos, 10 metros de altura. Isso tudo aqui, o perímetro urbano foi inserido pela Lei 207. O zoneamento foi detalhado pela Lei 208. Tudo isso em vigor, então, desde 2018, quando essas leis foram promulgadas. Esqueci de avisar, falar uma coisa importante. Aqui, salvo se a gleba tem uma diretriz viária cortando a propriedade, você não é obrigado a lotear. Então, você pode edificar em gleba. É o que aconteceu com o Santander, com o CNPEM, CPQD.
Todas essas propriedades que são grandes e a gente não vê infraestrutura é porque não foi feito um loteamento, um parcelamento do solo. Mas quando tem uma diretriz viária no meio, eles são obrigados a lotear e destinar 20% da área da gleba como área verde. Nós estamos propondo que todas as áreas sejam obrigadas a passar pelo loteamento. Por quê? Porque assim a gente recebe áreas destinadas a equipamentos públicos comunitários, que as áreas verdes passem de 20% para até 30% na ZC, que as atividades econômicas, a zona de centralidade, tudo isso possa ter 7 pavimentos como limitante, com exceção de um edifício icônico, que daqui a pouco eu explico o que é. Mas a ideia é que a gente tenha edifícios de forma mais homogênea, de 7 pavimentos e não mais os de 12 pavimentos. E qual é a lógica do uso residencial? Poderia ocorrer nas áreas em que estão de vermelhinho, que é ao longo dos eixos de transporte coletivo. Boa parte desses eixos ainda não existe. É no momento do loteamento que o dono da terra vai fazer o loteamento, vai fazer o sistema viário, vai doar as áreas públicas. Então existem pedaços aqui desse sistema que só vão acontecer no momento do loteamento, tá? Mas a ideia é que a gente siga aqui na Guilherme Campos, passe ao lado da Fazenda Argentina, contorne a Fazenda Argentina e suba aqui com uma certa distância do CPQD para pegar um eixo norte-sul, subindo ali até como um trajeto alternativo norte-sul para essa região, tá? Então, essa é a ideia do zoneamento, pode passar. Sempre baseado na questão ambiental, nós estamos propondo a criação do Parque Ambiental em Umas, ao longo do Ribeirão em Umas, além, é claro, do respeito das passagens de fauna, corredores ecológicos e todas as áreas verdes e permeáveis. Mobilidade, aquilo que eu falei da estruturação do sistema viário do território, destinação das áreas públicas. Tudo isso, a nossa expectativa é que a gente consiga diminuir a redução da dependência da rodovia, diminuir a necessidade e a dependência do veículo. Não que seja proibido ter veículos, mas nós estamos tentando estimular outros modais de transporte, bicicleta, pedestre, em especial transporte público. A ideia também é que, tendo o parcelamento do solo, nós teremos mais áreas públicas para creches, escolas, posto de saúde, equipamentos de cultura, esporte, lazer, dentre outros. Para que vocês revejam aqui o nosso processo participativo, começamos lá em 2022, em novembro, quando fizemos uma exposição preliminar da proposta, porque em janeiro nós teríamos uma audiência pública. Nessa ocasião, a população de Barão Geraldo falou, não, nós precisamos de mais debate, vamos pensar numa metodologia que a gente consiga maior participação. Fizemos isso em dezembro, validamos essa metodologia numa reunião lá na paróquia Santa Isabel, e fizemos 6 reuniões em março, mostrando a proposta e já captando questões iniciais da população. Em abril, sistematizamos essas propostas trazidas, definimos esse método que eu vou contar para vocês como é que nós vamos fazer a reunião de hoje, e emitimos um relatório com todas as questões. E nesse momento nós estamos aqui, fazendo 6 reuniões regionais, são todas iguais, para debate e aprimoramento da proposta. Na sequência, em julho, nós teremos a reunião geral, com a síntese de tudo que foi trazido, uma devolutiva da Prefeitura. Em agosto, uma audiência pública, e aí os trâmites internos de Prefeitura, passar pelos conselhos, pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, até o encaminhamento da minuta à Câmara, onde terão novas audiências públicas, como manda a nossa lei orgânica. Das questões trazidas na primeira rodada, nós tivemos 2 cores de fichinhas, as amarelas e as azuis. As amarelas são importantes, mas elas não são algo da minuta da lei. Elas são políticas públicas, necessidade de melhoria do asfalto, do bairro existente, necessidade de melhoria do posto de saúde existente, ou seja, são condições atuais da região, do entorno da região do PITS, que precisam de um olhar,
mas não são a proposta da regra de parcelamento, uso e ocupação. Da regra de parcelamento, uso e ocupação, nós tivemos 239 contribuições, das quais a grande maioria cuidando do meio ambiente e do zoneamento. No nosso relatório nós temos tudo detalhado e nós vamos trazer para vocês em cada mesa uma síntese de todas essas questões trazidas também. Pode passar? Aqui, as demais contribuições, as fichinhas amarelas, né, que a gente teve, nós também sistematizamos, nós também classificamos, isso está tudo no relatório. Então nós temos questões atreladas aos equipamentos públicos, ao meio ambiente, interface com o PID, são algumas contribuições que têm relação, por exemplo, colocar na fazenda Paudalho um museu. Então, é uma coisa inserida dentro daquele território, mas não é algo da lei de parcelamento e ocupação do solo. Então, nós fizemos essa leitura, assim como mobilidade, infraestrutura e a gestão da região. Dentro das questões, então, tudo que foi trazido, nós tínhamos uma minuta, né, em andamento para debate, uma minuta bem preliminar, e essa minuta a gente conseguiu colocar em tópicos, né? Então colocamos em 8 tópicos. Em todas as contribuições daquelas que têm a ver com a parcelamento, uso e ocupação do solo, nós também classificamos por esses tópicos. Então a gente consegue já ir fazendo uma comparação. O que a gente tem de objetivos, de instrumentos, e o que a população trouxe a esse respeito. E o mesmo para perímetro do PIDs, mobilidade, meio ambiente, infraestrutura, zoneamento e parcelamento do solo. Então, pode passar, Zé? A ideia, pode passar mais uma, é que a gente agora, depois de ouvir a fala dos representantes dos moradores de Barão Geraldo, a gente se divida de acordo com o número que está no crachazinho de vocês, para que a gente discuta aqueles 8 temas que estão divididos em 4 mesas. Na verdade, cada mesa vai falar de 2 temas e a gente discuta. Então, a gente tem ali o relatório do que foi trazido naquele tema, temos o mapa de apoio, temos o relatório, temos a proposta da lei. E a ideia é a gente ir esclarecendo, colocando mais propostas, para que a gente depois junte tudo isso e tenha um documento final de tudo que a população tem trazido nessa rodada da oficina. Na sequência, daí nós vamos colocar todas as contribuições aqui na parede, vamos mostrar, todo mundo vai conhecer o que o outro grupo fez, e damos ao encerramento dessa oficina. Essa é a ideia inicial da nossa proposta. Importante falar que os temas, a gente vai avisar a hora que der meia hora. Ó, pessoal, deu meia hora, quem quiser mudar de mesa, mudar de tema, pode. Quem quiser ficar na mesa onde está, continuar o debate, pode também. O importante é que vocês saibam que nós estamos aqui, a prefeitura está toda aqui, para auxiliá-los a entender e a debater todos esses temas, tá bom? Quero aproveitar e agradecer toda a equipe que está aqui pela 5ª noite nessa rodada, nessa segunda rodada, e muito obrigada a todos por terem vindo. Quem vai falar hoje? Romão? Boa noite, companheiros, companheiras, colegas, servidores aqui da Prefeitura também. Eu sou o Wagner Romão, moro na cidade universitária, sou professor de Ciência Política na Unicamp, né, sou um dos membros da Comissão de Acompanhamento. E vou falar um pouquinho sobre o que a gente elaborou em abril, né, muito motivadas pelas oficinas que realizamos em março, né. O espírito da nossa atuação, né, nesse processo todo do PIDs foi, como já disse a Érica ali no início, lá em novembro, dezembro, quando a gente soube desse processo, foi provocar, né, que a comunidade pudesse ter espaço para efetivamente compreender o que estava sendo proposto e propor, né, alternativas ao que estava colocado. Né. Então, à medida que a gente, ao longo do mês de março, fomos compreendendo a proposta, entendendo a proposta, ao mesmo tempo colocando objeções, colocando, né, problemas, né, para essa proposta, a gente foi, ao longo do mês de abril, elaborando isso aqui que é
o que nós conseguimos estabelecer, né, a partir das nossas discussões, a partir daquilo que a gente viu nas oficinas também. Não é uma proposta fechada, acabada, né, uma proposta que está em discussão, mas é uma proposta no sentido de tanto discutir com a comunidade como um todo e também com a própria prefeitura, para que a gente possa chegar num consenso, né, chegar num acordo e que a gente possa lá no dia 1º de julho, que é um dia importante aqui, né, acho que a Érica já comentou aqui, mas será um dia bem importante, porque vai ser um dia em que nós vamos chegar na sistematização desse debate todo que a gente fez. Vai ser uma reunião que vai acontecer inclusive lá na Unicamp no dia 1º de julho, é um sábado. Portanto, nós estamos agora no 16 de maio, nós vamos passar o mês de junho também, né, em conversas, em negociações, a partir do que está sendo discutido nessas oficinas aqui de maio, né, que são as oficinas de proposições. Muito rapidamente, porque acho que a grande maioria aqui já conhece, né, nós temos uma preocupação muito grande com relação à questão ambiental. Esse foi o eixo principal das preocupações, acho que a Érica mostrou aqui que a maioria das propostas e das preocupações elas tinham a ver com a questão ambiental. Então aqui a gente está propondo uma zona específica de proteção ambiental que é diferente da ideia do parque, né? E é diferente também, e ela é mais forte, portanto, do que prever que apenas em situações de loteamento, ou mesmo naquelas em que a lei já indica, né, a preservação, nós entendemos que essa lei que pode ser aprovada, né, que ela tem que trazer muito bem demarcadas as áreas de proteção ambiental, que são sobretudo essas mais verdinhas aqui que vocês estão vendo, né? Aqui na área do Anhumas, né, a gente propõe que haja essa área de proteção ambiental que vá para além da questão do parque, né? Quer dizer, o parque ele pode ser um equipamento importante, né? Mas essa área também ela precisa não só preservar o entorno, né? A área de cheia e do Anhumas, mata ciliar, né? Os animais que estão ali, os vegetais, enfim, toda essa área aqui que nós estamos sugerindo, propondo a que ela fique mais fortalecida, né? Eu, pessoalmente, acho que isso o pessoal compartilha também, nós entendemos que o Anhumas é algo que a gente precisa recuperar, né? Ele pega toda essa parte aqui, né? Ele pega todo esse eixo aqui, passa aqui atrás, passa pelo Guará e vai encontrar o Atibaia lá na frente. Então ele é um rio, um ribeirão, né, muito precioso para nós. Hoje ele está em péssimas condições, né? Acho que essa é uma tarefa muito importante nossa, da sociedade, da prefeitura, enfim, da comunidade como um todo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a gente entende que nós precisamos, se por um lado nós não somos contrários a que haja uma alteração, tanto do zoneamento dessa parte mais central, como da parte norte, né, aqui é exatamente o Bosque das Palmeiras, é exatamente a parte que faz a divisa aí com o bosque, nós entendemos que esse zoneamento ele não pode, não deve, né, tá formulado com base nessa ideia de que o viário e o adensamento em torno do viário seja a linha para essa modificação do zoneamento, né? Portanto, a gente está propondo aqui, e aqui nesse caso, né, especialmente nesse pedaço aqui do mapa, nós temos muita identidade com o que a equipe do CRIS, que foi a entidade, né, a empresa coreana, que fez uma proposta de zoneamento e de ocupação realmente dessa área, a partir da proposta do RIDES, né, da Unicamp, do Hub de Internacional de Desenvolvimento Sustentável. A gente está trazendo, né, uma boa parte do que... Bom, enfim, a nossa inspiração é exatamente essa proposta que veio a partir da Unicamp, né? Ela indica que algumas áreas com média densidade seriam edifícios de até 4 pavimentos, e a baixa densidade, casas, né, casas residenciais de até 2 pavimentos.
também com áreas de uso misto, né? Com a possibilidade de você ter áreas comerciais, a possibilidade de você ter equipamentos públicos e assim por diante. Então, nesse campo aqui. E aqui nessa área do cogumelo, aí, essa área aqui, né? Quer dizer que a grande maioria da ocupação dessa área hoje é rural, é agrícola, né? Que a gente possa pensar nessa área, como, vejam, né? Que é exatamente cortada pelo Inhumas, né? Que a gente possa pensar nessa área como uma área de transição urbano-rural, né? Ou seja, que a gente não entende como é que uma área que é urbana, né? Desculpa, que era rural até 2018, que a gente possa aqui fazer uma transição aqui, permitir a possibilidade, sabendo que em 2018, né? Sabendo, né, constatando que esse zoneamento dessa área hoje é muito ruim, né, e aí não é culpa nossa, né, mas é culpa de quem aprovou a lei 207 e de 208, né, em 2018. Aqui há a possibilidade de empreendimentos com prédios de até 12 andares, né. Nós entendemos que nós precisamos fazer uma área aqui, retomar essa área como uma área de transição urbano-rural, né. E aqui, então, portanto, o zoneamento ele deve prever, seja atividades econômicas, seja o uso econômico, seja o uso residencial, mas algo muito mais integrado à ideia de sistemas agroflorestais, a ideia de agroecologia, a ideia de uma exploração econômica que seja mais vinculada a esse campo, né, do desenvolvimento econômico, mais conectada a ocupação rural, agrícola, florestal, enfim, né? E também tem muito de tecnologia, né? Então essa é uma discussão importante para nós. O outro elemento é a questão das áreas de habitação social, das áreas de habitação de interesse social. Nós entendemos que também essas áreas são importantes e elas devem estar delimitadas também no zoneamento, né? Então a gente indica uma área aqui, né, uma outra área aqui e outra área aqui. Isso, claro, é uma discussão possível da gente fazer, mas que essas áreas sejam determinadas como áreas de habitação de interesse social. O que mais? Está faltando alguma coisa? Interesse histórico. Ah, exatamente, né? Aí aqui existe, sobretudo aqui nas fazendas, mas não só, né? A gente precisa ter nesses espaços a possibilidade de que haja atividade econômica, né? Não é meramente transformá-las em museus, né? Mas que elas possam ser áreas que possam ser preservadas, né? Quer dizer, é a história de Barão Geraldo, da história da ocupação de Barão Geraldo, que devem ser preservadas, e a gente deve pensar, inclusive, né, até numa legislação específica, né, para que o patrimônio histórico tombado pelo CONDEPAC possa também ter um momento, possa ter uma situação de preservação, porque o grande problema do patrimônio histórico-cultural, não só na cidade de Campinas, mas isso no Brasil inteiro praticamente, é que ele acaba sendo, se acaba ocorrendo o tombamento do edifício, o tombamento da casa, do prédio, mas as famílias vão ter dificuldade de conseguir preservar aquele patrimônio, né? Então o que está acontecendo hoje ali na Paudalho, por exemplo, que nós fomos visitar, é uma situação de bastante dificuldade, né? De manter aquele patrimônio, e a gente acha que é importante que isso seja mantido, que seja dado um uso condizente, né, com a importância do patrimônio. E é claro, né, essas áreas aqui, que são as áreas que já estão ocupadas, seja pelo CPQD, seja pelo Santander, as empresas aqui, a Unicamp, a PUC, elas são áreas que devem permanecer como estão, né? Acho que tem um detalhe aqui que eu queria dizer, que tem aparecido bastante nas nossas reuniões, nas oficinas, né? Que é a questão do trânsito, a questão do viário, né? A gente acha que a prefeitura vai ter que colocar a mão no bolso, não dá para contar apenas com o parcelamento do solo para organizar o viário dessa região, né? Essa é uma região muito importante, ela tem realmente empresas importantes, tem muita gente morando aí, nós temos um problema de trânsito na região que é muito forte, então vai ser necessário, né, algum investimento para além
do mero para além do recurso dos empreendedores, vai ter que ter investimento público nessas áreas, seja para a questão do viário, seja mesmo até para a questão do patrimônio ambiental, das áreas de interesse ambiental, como a gente está colocando aí. Tá bom? Pode falar. Não sei se cabe aqui, né, mas há uma lembrança daquelas populações originárias, né, desde as fazendas da cana de café, são os reminiscentes. Exato, acho que isso é importante, Sérgio, porque assim, né, a gente tem às vezes uma visão da cultura cafeeira, né, como uma coisa idílica, assim, né, uma coisa de sonho, né, um passado. Então nós achamos que é importante também que a gente tenha projetos culturais que possam recuperar realmente a história dessa região aqui, né, que tinha fazendas com pessoas escravizadas, né, e pessoas que estão por aí, cujos seus descendentes também habitam essa região. Então a gente tem tido essa preocupação também, apontado isso nas nossas conversas, né. Quer dizer, a gente teve presente lá na Paudalho, que é uma fazenda que se originou ainda antes do período do café, né? Então, se a gente está pensando em desenvolvimento sustentável, se a gente está pensando em sustentabilidade, nós precisamos pensar também nesse passado, né? Nesse passado que, aliás, é muito presente até hoje, mas que pode desaparecer em termos dos seus conteúdos mais concretos, tá? Isso se a Vossoroca Isso é a Vossoroca do Anhumas não permitir. Olha, gente, a gente foi fazer uma visita na Paudalho. Quem não foi lá, quem não conhece essa região, vale muito a pena ir conhecer, porque muda muito a compreensão que a gente tem da realidade do nosso distrito aqui de Barão Geraldo, né? O que está acontecendo no Anhumas é um crime, né? Um crime que vem acontecendo décadas a fio, né? O rio ele está a exploração ali absolutamente desenfreada da areia, as cavas, né? O rio que era um rio com uma calha muito menor, hoje está com uma calha muito maior, mas as vossorocas estão, né? Isso em toda a região. A gente tem uma realidade aqui, a gente fez vídeos, né? Circulamos por aí um pouco, tem uma realidade muito triste nesse pedaço aqui. E aqui no Guará a mesma coisa. Então assim, o fato de que as enchentes vão ser infelizmente cada vez mais frequentes, que a gente tem cada vez mais impermeabilização, e por isso que a gente está fazendo uma proposta que impermeabiliza muito menos que a proposta da Prefeitura, né? Essa é uma das preocupações muito importantes para nós, né? Nós não podemos deixar os nossos rios do jeito que eles estão, e acho que se a preocupação é com sustentabilidade, isso também, esse aspecto dos rios nossos aqui do distrito também é um aspecto muito importante. Obrigado e desculpe pelo avanço. Obrigada, amor. E aí vamos continuar na mesa. Então essa pauta continua na mesa do meio ambiente. E aí aqui vamos nas subdivisões. Senhores, essa mesa 1, mesa 2, 3, 4 ao fundo. A 2, mobilidade e perímetro. A 1, Rodrigo. Objetivos, instrumentos e incentivos. Meio ambiente lá no fundo. Infraestrutura junto. E seguiremos então. Lembrando, de meia em meia hora, podem fazer alternância de mesa se quiserem participar de vários temas. Se quiserem permanecer em um único tema na mesa, também não é problema. Seguiremos uma proposição de 1 hora e 20 minutos. Obrigada.
para a ocupação urbana aqui do uma ocupação mais e a gente tem nesse quadro o resumo do que traz a lei, então esses termos, e o resumo que os moradores trouxeram também na primeira rodada de março. Os temas relacionados. Eu não sei como vocês querem fazer, vocês já querem falar, porque a Olívia, ela, os demais acho que já tiveram ali. Então, se vocês querem colocar a proposição de vocês, se vocês querem que a gente faça uma leitura do que está posto na lei para os moradores, se a gente começa pelos moradores, aí como vocês quiserem. A gente está aqui, no momento que vocês forem debatendo, a gente pode fazer dúvidas, e se quiserem fazer proposições, a gente vai anotando aqui nos cartazes. Eu gostaria de fazer considerações. Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou levar, mas A Olívia. Ah, e essa aqui é a Elizabeth. Não, eu não queria falar sobre as proposições, não. Mas não isso foi isso que ela postou? Foi, exatamente. ela fez um resumo e aqui está mais detalhado. Resumo das Aqui as pessoas falaram nas primeiras oficinas. Sim. Quando você fala objetivos, é a criação de um polo de tecnologia. Eu insisto que eu não consigo entender polo de tecnologia com a propositura de manter uma área rural. Principalmente porque eu sou de Goiás, eu me mudei para cá em 2 anos. Eu tenho pavor de Goiás em relação à questão de agricultura. Quem quiser ir para o atraso, vai para Goiás. Eu tenho aqui um vídeo, se vocês quiserem ver, do prefeito de Santa Irlândia, fazendo a inauguração de uma ponte, que dá dó. É rua de chão, entendeu? E tá a ponte lá, e eles comemoram aquilo como se fosse a maior conquista da região. Então, quando você fala em agricultura sustentável, você tem uma série de coisas que a agricultura ela traz com ela. Ela traz um pessoal que não paga imposto. A agricultura não paga imposto no Brasil. Sabe? Você colhe a soja, você não paga imposto daquilo. Então você tem uma série de complicações. A agricultura, ela traz alimento mediante a destruição do meio ambiente. Não existe agricultura. Não, estou falando. Não existe agricultura. Não existe agricultura. Sem falar em destruição do meio ambiente. O maior alimento para produzir alimento. Ele é destruindo as árvores. Não, você não. Avançou a agricultura, você sabia? Vocês falam Você sabia que o que se propõe para essa área não é desenvolvimento? quase 2 minutos. Vamos deixar as pessoas falarem. Não, e tudo bem. 3, isso? 3 minutos. Então, eu tenho mais um minuto. Vou aqui. Exatamente. Então, o que acontece? Um minuto. O que acontece? Não adianta me falar, porque eu sou fazendeira. Gente, a minha família tem fazenda. Não adianta falar porque a agricultura evoluiu. Gente, pelo amor de Deus, evoluiu na Holanda. Nós estamos no Brasil, nós estamos falando em monoculturas. Sabe? Então, quando você quer plantar, você destrói o meio ambiente, você... sabia que a água dos rios a água que
você tira das fazendas, ela acaba com as águas dos rios para você regar as plantações de milho, de soja, que a população só usa 1%. As cidades gastam 1% das águas dos rios. Então, assim, não tem sustentação do que o pessoal do Barão Geraldo propõe. É sem nexo. Era só isso. Na questão da agricultura, eu acho que não é o local. Eu sou até a favor. Sou da roça, mas acho que tem local, tem escala. Nós não temos mais por aí. A proposta dessa área, eu tenho 3 propostas. Já tem uma proposta que depois veio a ser alterada na lei de uso e ocupação do solo. A alteração de perímetro é na legislação. Antes de eu vir aqui hoje, eu vim domingo. Eu tinha uma colaboradora de casa, excelente. O irmão dela mora aqui. Você mora agora aqui? Aqui tem 3 ou 4 urbana, tem uns 2 metros. Não tem administração de prefeitura. Qual é o limite? Não tem esgoto, não tem água. Se essa lei que essa sede vai permanecer E na outra questão se essa lei Quando você vê assim, não é algo que vai aumentar, vai começar a fazer os prédios. A área que eles têm, o proprietário já começa a valorizar. Cria as necessidades de um polo. E o que tem lá hoje? Isso aqui que está acontecendo aqui hoje, eu acho que vai ter dentro do plano diretor. Então, o que a gente está propondo é uma opção. Eu já acompanhei a Não temos essa. Então o polo fica só isso, mas aí, então, se isso acontece, não volta a ser rural, isso fica claro. Isso mantém o saneamento. Então a entrada está 11 anos parado, tem que fazer concessionário. Enquanto não concessão de rodovia, fez a entrada do plano. Foi debatido com o proposta. Aí entra como que Roberto O ideal seria, né, que essa lei não tivesse mais funcionamento, além dos 207 que é conhecido nesse território. Mas então a gente tem que propor alguma coisa considerada uma cidade rica, né? Mas acaba mas não tem planejamento, né? E ao mesmo tempo buscar a prorrogação também, caberia em outro momento. E aí o Seganai, você quebra, vai invadir ali, vai invadir a mãe dele. Então tem umas coisas assim que a coisa pública assim. Acho que ele representou muito até, né? Não, mas legal saber que tem alguém que entende de saneamento. De repente até mostrou. Meu nome é Aleiro, eu sou morador do bairro do Palmeiras, sou engenheiro. Não, só que no caminho já vai pegando a água que for. Vai do mercado. Essas coisas que falam que região, o centro deveria ser o senhor Léo mora no Pará. Mantendo o polo com o perímetro, a gente está propondo na minuta, incorporando a área de São Gonçalo. Trabalhei também. E permanecendo na taxa. Então seria mantenimento do jeito que ele foi feito pela... Eu sou Leonor e eu sou professora. E é só porque ele está sendo proposto como trilha, essa parte do cogumelo será transformada em zona rural. Mas aí, Marta, você está colocando Bom, acho que uma outra coisa, o pessoal estou está entendendo que como zona rural, a gente não tem mais essa possibilidade. Fazer uma discussão breve, temos os
os mapas de apoio aqui, os materiais que a gente foi colhendo no processo, e a ideia é mesmo ir anotando e colhendo propostas de melhorias, de alteração. Nós não temos isso, nem na nossa O máximo que você pode fazer é colocar ela nos mesmos parâmetros do que é a zona de expansão. Aí, podemos ficar à vontade, se o pessoal quiser apresentar os mapas, os trabalhos que eles têm desenvolvido, ou então podemos começar dando uma passada geral pelos materiais que a gente produziu, fazendo um breve, foi a primeira rodada de oficinas, que está concentrada nos mapas. Se vocês acharem que funciona melhor para a gente agora à noite. Também daqui eu vou controlar o tempo, e aí quando der meia hora, eu aviso caso alguém queira participar de rodar a mesa, participar de discussões. Quem quiser continuar aqui também fica à vontade. E daí o saneamento, isso está bastante vai continuar relacionado com a infraestrutura e que isso seja interessante colher as suas sugestões. Não é um lugar de produção de cana, de produção de soja, é um mineral de pequena produção de produção familiar. Então tudo bem, isso está no perímetro geral. Está no perímetro do PIB. Só. Está divisando o plano de saneamento. Eles vão ter que apresentar as soluções, né? O Arina, estava com uma proposta que eles vão puxar uma adutora esse material. Quem está financiando geral, a bacia do PCJ, é a agência PCJ, a gente tem a chance de sugerir um outro. Não, nós queremos anotar e transmita a indignação de ampliação do perímetro. Não é objeto mas é uma questão. Mas mesmo assim a água. Não, tudo bem. Por isso que eu estou sendo toda essa. Não é objeto da lei, a lei foi feita dentro da prefeitura. Não é objeto da lei. Tem outras O senhor quer isso? Transformar o saneamento no bairro. Eles disseram. Cada um disse. Mas nós mantém o perímetro. Eu acompanhei. O plano diretor foi feito. O diretor a expansão do perímetro urbano. Depois, não expansão do perímetro urbano. Em 2016, o plano diretor, que é o que rege já lá no plano de A saída do já foi essa proposta. O que é essa proposta? Mantém a proposta. Projeto de lei. Projeto de lei 2007. Não é isso que ele disse. Projeto de lei. Então, eu acho que seria manter o perímetro, manter o perímetro, mas muda-se altera-se o zoneamento para a área de expansão urbana. Foi isso que foi dito. Mas é de indignação. O perímetro se mantém conforme o perímetro. Proposta do perímetro. Mas registramos a indignação e propomos a alteração do zoneamento. É isso, Tessa? Alteração do zoneamento. Não, mas por exemplo, mantém, mas perímetro do registramos a indignação, vírgula, e propomos zoneamento. Propomos outro zoneamento. Só a lei de Além da 207, ele vai no plano diretor, lá atrás, onde a população disse não. E mesmo assim, foi mudado. Mas o plano diretor trazia aqui para estudo de expansão do polo. Isso também em 2015 do plano de ciência e tecnologia. Tudo bem que ele previa. Então não é que ele estaria a 17 e 18 não seria expandido. Isso foi, não foi? Dentro dos debates, o não gostaria de
Então, teve uma certa confusão. A gente demonstrou, a linha dentro do plano de ciência e tecnologia, uma necessidade de uma forma de criação do solo. Porque se você for ver, já não existem mais grandes extensões de área para empresas maiores. Então, mas é só para a área. Então, teríamos... perímetro? Aqui. A revisão do zoneamento. Deixa eu ler. Perímetro do PITS não tem, mas registramos a indignação com a 207, sendo necessária a revisão do zoneamento. Do zoneamento como um todo ou só dessa área? Dessa amarela. Da área inserida no só dessa área. Da área de ampliação. Toda. E outra coisa também é o ambiental, porque a gente adora essa área verde, esse cinturão verde que nós temos aqui em volta. Precisamos que boa parte disso seja protegido. Porque a partir do momento que nós perdemos esse controle, nós não vamos ter mais qualidade de vida. Porque toda a poluição de polvilha vai chegar aqui com uma certa facilidade maior ainda, né? Inclusive a chuva. Eu não consigo entender como é que o mundo inteiro pensando em preservação da espécie humana, que deveria preservar o meio ambiente, preservar a espécie humana, e todo mundo está ignorando esse ponto do projeto, assim, de certa forma, em nome do progresso. Né? Na realidade, eu diria que você já disse tudo que eu gostaria de falar, eu só queria acrescentar dois pontos. Primeiro, edifícios incômodos, né? Essa história desses edifícios, não sabemos nem quantos andares isso aqui. Eu jamais gostaria de morar lá em cima, porque mais não vim de Paulina, porque daí, né? Eu acho que a ajuda de lá, pelo amor de Deus. Se por acaso isso sair, a gente tem que avisar todo mundo que é, né? Para ninguém demorar. Outro ponto que eu a gente acaba repetindo. A parte de agricultura, eu acho que se cai uma sua fala em Goiás dos Minas, eu acho que a gente não está cuidando disso. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos alimentos que chegam ao Ceará são dos estados de Santa Catarina. E na verdade isso encarece e muito quando a gente compra, porque se viesse aqui de perto, claro. Excelente, a gente não teria que parar de pagar tudo. Acho que é isso. Se vocês quiserem, eu só na proposta foi de cada um cuidar, porque senão tem pessoal. Dentro da proposta, essa parte especificamente, sim, mas eu só vou esclarecer. Tem proposta de bacia de retenção por lote, tá? Então isso tem, assim, se o senhor quiser explorar, eu sugiro que o senhor vá na outra mesa, se eu não me engano, eu estou sonhando. E tem parâmetros para isso, para ver se está mexendo. Hoje em dia, isso não é exigido de uma forma tão sistemática quanto está sendo feito. Vai embora. E a sustentabilidade, né? Claro. Não, a gente devia fazer constar realmente que essa discussão faltou, quer dizer, nós só estamos tentando agora um projeto de E aqui tem duas propostas. porque não fizemos corretamente essa discussão Não, foi feito, mas ninguém estava interessado, né? A prefeitura não estava interessada nisso. Não há vias de grande porte, como são exatamente. E essa discussão volta agora porque a prefeitura
Lá atrás, em 2017, comunidades consultadas, quer dizer, o processo de participação popular da EJA, eu participei. Aqui nesta região, teve alguns participantes favoráveis às tais macrozonas. As ordenadas não representaram nem 10% do número de associações. Daqui saiu unanimemente. Nada impede a gente começar a fazer planejamento, surgirem questões. Quiserem, já podemos. Porque nada impede. A gente vai fez o que todo mundo dizia. Essas macrozonas, a prova primeiro como macrozona, elas viram o perímetro de expansão urbana, viraram. E aí esse perímetro de expansão urbana vira urbana numa leizinha qualquer, viraram. Foi dito lá atrás, e a prefeitura desse jeito algum, isso é para não, é exatamente porque estão ocupando de forma desordenada a zona rural e de forma ilegal, então a gente cria as macrozonas, porque aí a gente consegue fiscalizar e disciplinar, porque a zona rural é o INCA que fiscaliza, não somos nós. Criando as macrozonas, a prefeitura tem autoridade aqui para fazer um estrago. Eu não sei como é que vocês fazem isso. Essa é a lógica. Esse município que já foi um município importante, que era a única sede que a gente está aqui, ó. Conexão, região, tá aqui no azul também, tá? A minha maior preocupação com a mobilidade é também essa questão dos acessos internos. Eu entendo assim, a previsão da malha viária, eu acredito que funcione dentro da região, mas eu fico pensando no entorno, assim, e ainda mais assim, eu vi que na lei propõe coisas para favorecer o transporte público em detrimento do transporte privado, da automotiva. Eu assim gosto muito da ideia, eu sei que muita gente não gosta da ideia, então muita gente na verdade prefere que tenha mais carros. Só que a cultura daqui não é de usar transporte público, então no geral as pessoas vão dar um jeito de ter carros e a situação vai piorar bastante com o aumento, sabe? Eu fico pensando na mobilidade, o que poderia mais ser feito para resolver essa questão externa da mobilidade, porque eu sei que a cultura não vai mudar de usar transporte privado. Essa é a sei como prevém a questão de transportes internos e externos ao que a lei fala. Então, mas se você pegar estudando nossos anos atual, não é nem propósito. Se a gente não tentar mudar essa lógica, todo mundo vai colocar, não existe. A gente tem exemplos. Eu não posso falar isso. Não, gente, olha, então peraí. Eu não posso falar dois filhos. Então, ou a gente discute a proposta da prefeitura, ou a gente fica escutando essa moça falar o tempo todo o que vocês querem ouvir, e aí a gente vai embora, que é mais fácil para nós. Não, senhora. Mas eu acho que eu estou aqui. Todo mundo falou, Tina, o que você está falando. Você explicou, porque você é prefeitura, você explica. Agora, ela quer discutir isso aqui. Ela não quer falar o que a gente está propondo. Então, ela não quer uma proposta da comunidade. Nós não podemos monopolizar só o que vocês trazem. Nós temos que construir uma proposta. Muito mais do que nessa parte. Muito mais do que nessa parte, participar. Mentira. Não é assim. Só um minuto. Tina, tem uma outra coisa. Podemos colocar, não quero edifício público. Quero edifício público, não tem problema. Nós vamos pôr aqui. O meu papel aqui, o nosso papel da prefeitura é ouvir, mediar o debate entre vocês. Nós podemos falar do que tem na lei e o que vocês trazem. E, inclusive, de vocês tentarem achar o que tem de comum, o que tem de bom, o que vocês acham melhor. Então, eu posso, sim, anotar. Nós estamos aqui com obras de apoio, certo?
Eu sou de São Sebastião da Grama. Uma tem que ser aprovado, os 10 aos 17, morei num sítio. Continuo na minha casa, fazer faculdade e tal. Acontece, meu irmão hoje, quando eu sítio, queria aprovar. Não tem. Ele está incomodando esse tipo. Porque ele está dois por trás, e outro está pouco distante. Ou seja, eu conheci mansão do Matarazzo na Paulista no passado para os anos 60. Criminosamente. É a questão do valor, é a questão do valor do imóvel. Então você pensar aqui, ou seja, 100, 200 quilômetros para você trazer um caminhão de tomate, não é nada. Vou dar uma caixinha. Você pensar que aqui, com o peso, com o valor de 100 metros quadrados, você compra um sítio. Produz muito mais. Então essa parte ela não se sustenta. Aqui não é uma agricultura sustentável, certo? Você não tem nem mão de obra para isso. Aí você vai limitar, por exemplo, a gente vai poder botar estimulando capivara, transmite a febre populosa, mata pessoas, certo? Então a gente não tem que tomar cuidado com essa parte humana. Nós não justificamos. O Dalvei criava porta, não fazia. Chegou um ponto que começou a chorar, porta não. Ele, porque quis, ele não era obrigado, parou de criar. Por preferência, até porque ele morava lá também, mas ele não tinha obrigação por estar na área rural. Entendeu? Então, imagine o Jardim Miriam não fosse a ocupação do Alphaville, se tivesse a fazenda. O que seria? Um bairro muito inferior do não é o comércio lá prosperou, teve os materiais de construção, famílias ali bem, açúcar e tudo mais, o próprio o entorno. Né? Então, não adianta a gente nadar contra a corrente. Ou seja, no passado, se você voltar 100 anos, você ia ser contra eu olhava Campinas. Tá certo? Campinas estava ali no centro. A cidade tem que crescer. A gente não tem que querer disputar espaço com a agricultura e com animais. A agricultura, cada vez mais, é uma escala muito maior. São máquinas hoje que trabalham sozinhos. O maior produtor de alimentos do país não é essa grande agricultura, não, é a agricultura familiar. É a maior produção de alimentos do país. É quem alimenta o país. Dá um Google, meu senhor. Dá um Google. De onde vem o alimento? Não vem da soja. Ele está falando, nós estamos discutindo, ele está colocando o argumento, eu estou dizendo que ele está errado. Mas em 1973, o Brasil importava um terço do que família. Hoje você lê que desde maçã... Seu Márcio, eu só queria que você esclarecesse meu partido, porque eu estou achando falar que a prefeitura não está fazendo essa previsão de proteção da área. Se você olhar o projeto, você porque existem conversas que não batem com o projeto da prefeitura, entendeu? Não é real. A realidade é outra. Parece que vai ser a mesa da prefeitura. É a mesa da prefeitura. Me desculpe. Veio todo mundo da coisa. São duas pessoas contra dezenas que vieram nas oficinas e foram contra isso. Agora vocês têm duas pessoas defendendo e vocês se juntam para reforçar. Tina, você quer saber por que eu vim? Não, deixa eu explicar. A Marta pediu para eu dar uma coisa, tá? Tina, não seja injusta. Eu estou olhando, eu ia pôr apenas conceitos. Exemplo, possível, é assim que a gente trata. Então, tudo, e eu estou analisando aquilo que ele falou de órgãos e tal. Então, às vezes, tem conflito de conceitos. E não vai ser muito bem contra você, nem o que ele está. Então, não estou aqui para julgar esse
que eu não faço isso. A gente está aqui no processo e eu faço questão de que conste que você está colocando para contrapor o argumento dele, porque é isso que a gente constrói, é só para Na verdade, eu vim porque o pessoal lá pediu para eu vir ver o que estava também. Você se tivesse uma planilha de Excel, era até mais fácil de contrapor os pontos, né? Você coloca e contrapõe o argumento. Eu vou voltar para a minha mesa. Vou voltar para a minha mesa. Então vamos voltar só para a processualística, tá, gente? Só a processualística da mesa. É, então, da mesa. Ó, a organização é isso. O que é debater pouco? Nós não estamos avançando. Ouve, vai colocar as duas coisas, vocês vão corrigir aquilo que está na temática. Então, é importante na zona urbana trazer preocupações na zona urbana. Agora, a metodologia de como enfrentar a zona urbana e a urbanização e a zona rural, tudo isso é o que está sendo normativo. Mas como isso fica de pé? Como isso se sustém? Qual é o resultado? Qual 20 anos próximos que nós desejamos? É por isso que vocês estão aqui. Então, vamos fechar. É planejamento urbano, é urbanização, é planejamento de desenvolvimento, é política demográfica, é política pública de ações diversas, multissetoriais. Certo? Então, só para a gente voltar para a Bom, na fala da secretária, a Silvana falou, o seu Márcio, a gente começou uma segunda rodada. Eu proponho que a gente termine a segunda rodada, daí a gente vá já escrevendo as propostas para não passar muito tempo. Eu quero continuar fazendo propostas, porque eu acho que a gente tem que avançar. Não a gente ficar discutindo o que foi discutido na primeira fase. Eu acho que a gente está no momento de colocar, esmiuçar as propostas que já foram apresentadas pela própria comunidade. Tá? Tá bom, então Ninguém ok. está Então querendo vamos. nada além daquilo que já foi proposto. Então podemos terminar a fala aqui, aí eu vou fazer o pedido da Silvana quanto à proteção da área verde, e daí a gente começa a Silvana, podemos começar já nessa posição, se vocês quiserem. A Tina já falou. Já falou, o seu Márcio pela segunda vez, seria a sua vez, a terceira, a sua segunda. Ela falou que agora não quer fazer proposta, não quero falar. Para frente, não quer mais nenhuma fala, Elizabeth? Sim, eu só queria falar para o seu Márcio que essa gente depois falar mais, e a a gente realmente não gostaria do adensamento aqui. Essa terra é melhor que a gente tem. As feiras todas tinham igualdade no nome. Diz que a terra boa produtiva. Esse nome significava terra boa produtiva. E foi isso que se deu. Hoje em dia a gente acha que esses trouxe progresso para a região. Agora essas pequenas árvores, a gente acha que é muito mais importante aqui do que a tensão. Só que daqui a pouco não teremos mais. A gente não depender dos outros lugares, sabe? Agora tem um detalhe ali da sua definição. Só um minutinho. Em 2030, a população de Campinas vai começar a crescer. Você está se comportando agora, sabe? Discursos privados que vai começar a crescer. Então, na realidade, isso aí não é nada. Vai ter muita coisa vazia que vai ser utilizada. Então, alguém vai investir, vai levar na cabeça daqui a pouco. 7 anos. Estudos do IBGE. São estudos do IBGE. Bom, a Silvana tinha pedido para falar sobre a questão das áreas verdes que estão demarcadas aqui. Primeiro, são áreas privadas que nós temos, então quem é dono tem o direito de fazer a ocupação. Então, a regra geral.
Hoje é o fim, a proteção permanente acabou. Não vai fazer porque assim. Aí ele faz o tratamento. Ele vai doar todas essas coisas. Então, uma série de leis que extrapolam para que essa área que é muito mais grande do que essa área federal. A gente vai fazer vários estadual e federal. Então, são coisas que na verdade, isso vai ficar muito mais grande na prática ou não? E qual é o ponto de zero? Não consigo responder isso agora, mas acho que é um ponto pode ser importante para a gente. O importante é essa, que a estaria nos dois centrais. Não é que vai a gente tem o tamanho máximo de massa. Se levantar mais informação, pode dar mais porque assim, é o que a gente está explicando. No processo de parcelamento, toda a área de restrição ambiental ela é transformada em área verde. Então assim, você tem e 50 metros. Então não tem jeito. 50 metros como se não tivesse mais nada. No mínimo 50 metros. Esses 50 metros é área verde, tem que ser plantio, adensado, é função ecológica, não pode entrar gente, não é lazer. A área verde tem que ser ecológica, mata isso ele doa. As prioridades excede, é possível montar cenários, uma bebê muito grande, tem tolerância primeiro, vamos entender qual é essa situação. pela lei orgânica nossa, ele tem que doar. O que mais? Então, se nós estamos Vai fazendo lá. direito. Você quer fazer não, aqui já vai ter um parque linear. Essa área já vai ter uma forma de lazer contígua com essa área. O que é esse? Uma área verde, chama de sistema de lazer de função social. Por isso que a gente está chamando de parque. Da expansão urbana, vamos saber exatamente o que parece que é o sistema viário, mas aqui da região é a Amazônia. Se tiver nascente, tem nascente que a nossa base aparece. O que era antes era a José. Para 1000, para parcelar todas. E uma outra parte que era ela que não sabia que a gente tem de verdade nessa região, que é a aqui. É a única então isso aqui é uma cópia mas essa base nossa, do IGC e da instituição carbonária, a demanda original do CCF, ele não falava qual era o tamanho da área. Depois a gente teve discussão na época com a secretaria. Que queria 23 milhões, né? Ele queria levar até o. Ele queria até aqui, praticamente. Não cabe, porque nós já temos ainda a e a gente iniciou uma negociação e sim, tinha que ser alguma coisa ali. Agora, por que não foi incluir umas limites aqui? Provavelmente vai ser quando a gente está já é se tiver uma área ela tirada trabalhar, por exemplo, porque aqui já era urbano. Já era era urbano. vai ser saído
andar, os direitos, está como observadora da Unicamp, ela está cuidando disso. Não, ela não está representando a Unicamp. Deixa eu corrigir, deixa eu corrigir. Olha, peraí, deixa eu fazer uma correção. Pesquisadora. Peraí, gente, ó. Na primeira fase. Ela é do PIDES. Não, meu bem, ela é do PIDES, ela precisa. Não, querida, não é. Na primeira fase, os registros estão em duas coisas. Vestibular, Não tem discussão do tema da mesa. Ela está com Ela não vai para a mesa de planejamento. Vai para a mesa de minha lei. passear na mesa. Mas ela vai neste momento ela que vai Fazer uma coisa, vou colocar nas outras mesas também. Você está fazendo bem, querem saber que aí outra mesa. Eu acho que vai ser na mesa Gente, olha, nós colocamos tema e agora isso. Querem começar nessa sequência? Você tem uma proposta? Não. Você vai ficar para colocar. Nesse momento eu vou anotar todas as coisas. Independente de agradar um ou desagradar outro. Tá, mas o que A proposta é que essas áreas de produção elas sejam que elas sejam da maneira que a legislação quer. Bom, então dentro disso nós temos um objetivo: preservar, valorizar e integrar os recursos ambientais, bens naturais, elementos históricos, culturais. Tá bom. Ou ela tem uma barriguinha por conta da declinidade. Aí vai aparecer exato o traçado. E às vezes, na declinidade, essa via não vai ser a melhor para você fazer a ciclovia, porque a declinidade dela vai ser muito alta. Então essa vai ter uma declinidade menor. E aí as faltas cicloviárias, elas também levam em conta disso. Enquanto que a topografia é favorável ao ciclista pedalar. Então, se você pega uns mais planos. Tudo isso, você tem que ter elementos para poder fazer o plano cicloviário daqui. A ideia é que tem um plano cicloviário para várias áreas da cidade, como essa área, uma área mais recente do Perigo, e essa memórias. Então, o que a gente traz? A gente tem uma via arterial, que era para ser aqui, essa via arterial inicialmente era para ser aqui. E é isso, quando você vem para cá, que essa é a única via, ele tem um problema de restrição de mobilidade. Aí foi-se tendo uma série de elementos condicionantes que fez com que a única possibilidade de que a gente tenha de uma ligação normal já é uma barreira. Isso originalmente, quando tem a primeira lei do CIATEC, você olha isso foi uma linha reta. Então não significa que essa linha reta ela vai se manter. É a intenção da ligação sul-norte, mas por conta de uma série de condicionantes, a maior que essa, mas a gente tem só essa possibilidade hoje de ligação arterial. Ligação arterial não é recomendável a bicicleta, porque você é a via de trânsito mais intensa. Então, geralmente, você encontra nas coletores. Todas as outras aqui são vias coletores, com exceção daqui, que são limites. Então, assim, de cara, o que é possível é imaginar que você pode ter uma malha cicloviária em todas as outras que não é arterial. Mas isso é factível, isso só quando você tiver mais elementos, inclusive do projeto de parcelamento do solo, da região, você vai conseguir desenhar a ciclovias e a ciclovia. O que acontece é que nos parcelamentos, a gente já tem indicado em outras áreas da cidade quais são as vias que devem já nascer com ciclovia. Porque aí ela tem que ter uma largura maior. E a preservação dessa
Que na área central do PIDES vai ter que é compulsório. Então eu vou explicar uma coisa aqui, Tércia, em relação ao que acontece. A 304, ela é uma lei, só para todo mundo saber. A gente não tinha a definição de perfis mínimos de o que seria isso. O plano diretor, a gente tem ensinado a pensar o preparo de matéria. Então, ser estimulado a manter ainda de fazer para definir, mas aí eu precisa atuar e quando o diretor ele fala qual é a sabedoria da vida, qual é a matéria qual é a que a pessoa tem a partir de apresentar muitas coisas que já estavam. Então ele mostra uma via então a gente consegue tem as nossas casas, Serena, e a gente ele vai entender agora vai ter na verdade nesse momento a partir do momento que a mulher de e aí depois vem feito a partir do dia é gravar toda a estrutura que separa a matéria toda aquela parte ele não entrava no desenho mas daí aquele caso mas aí só ela tem 18 Tem a proposta, você quer ouvir o que você acabou de chegar, mas eu gostaria de fazer uma ressalva para aquela que a área de ampliação do PIDES tem a foco. Que é o PIDES, né, a parte do cogumelo, que é o que a gente mais discute. Nosso objetivo é ele, uma área mesmo verde, porque ela é cortada pela luz, então não adianta a gente ocupar isso aqui, fazer uma concreta e a pessoa foi visitar, eles já estão sofrendo erosão aí umas aqui, imagina se fizesse então tem que integrar essa área verde com a floresta, com a agricultura, a tecnologia. A área de ampliação do PIDES, só um salve, né? Construir a frase, que a área de ampliação do PIDES venha o objetivo de preservação ambiental, né? Com as tecnologias, com a sustentabilidade, que hoje é possível. Com atividade econômica. Por quê? Porque ele tem não adianta, essa área aqui tem rio no meio. A gente vai fazer aqui em São Paulo, canaliza o rio, esconde e vem apenas. É isso. É o que a gente vê. É o que a gente. Eu moro num lugar que tinha um riozinho, hoje não tem mais. É isso, eu não quero isso. Embora eu não pare no chão. Mas eu não gostaria de ver. A gente é a fase de transição da preservação do lugar. A senhora acha que vai preservar o rio? Ninguém está falando de concretar, então, deixa só quando você pavimenta assim, impermeabiliza assim, ela só está ouvindo, ela não vai se manifestar. A Biane, você tem mais alguma coisa? Que a área de ampliação do PIDES tem o objetivo prioritário de preservação ambiental com uso de tecnologias sustentáveis. Isso. O que eu vou falar, se você é o quê? Minha casa,
preenchimento de 3 metros. O que o município não pode é exigir 10. Porque daí a gente não vai ter limite mínimo do Estado. Mas também não pode ser muito restritivo. A gente, quando fala de a letra pedindo. Não, porque estão falando que cada município impede mais. A gente mesmo já pediu mais em muitas situações. Tem algumas fazendas que não dispensa, não Eu queria falar uma coisa, fazer graficamente uma explicação sobre essa questão da centralidade. Que é o que a gente tem A gente está numa situação que a gente precisava mudar muito a nossa relação esquematéria. Você tem o corredor de lote, e ele supõe que você vai fazer uma estruturação da cidade nos eixos do transporte público, nos eixos do automóvel. Então, onde você tem os escritórios, onde você tem as paradas, lá são paradas robustas, porque elas têm uma distância de mais alta capacidade de transporte, você tem no entorno, então que você tem uma parada, no entorno você tem uma área de centralidade, uma área de centralidade, uma área de centralidade. Só que nada impede que você tenha aqui ao redor, e é isso que o DOT fala, também uma área de centralidade mais fininha, que são principalmente os lotezinhos de frente para esse grande eixo de transporte. Então é aqui onde você vai concentrar o comércio, os prédios de uso misto mais densos, os mais intensos, e a zona de centralidade mais gordinha, você vai aqui ter, que a gente está trazendo o plano diretor da lá também, é onde você vai procurar concentrar os equipamentos públicos, para que a pessoa que chegue, por exemplo, de ônibus, ela consiga acessar creche, escola. Então as primeiras quadras aqui no entorno das estações de parada são zonas de centralidade, mas elas têm que estar conectadas por um eixo. Elas não podem ser uma coisa isolada no território. Por isso que tem essa coisa, então, você tem a avenida principal, ou a diretriz viária, e a ideia é que você tenha uma zona de centralidade. Mas é lógico, onde você tem a parada, e você me fez essa pergunta, onde seria um terminal, então é onde você engorda a centralidade. Acontece que aqui a gente tem uma série de outras questões. Por exemplo, a área da Unicamp, que ocupou uma grande parte dessa área aqui de baixo, o CPQD e a PUC, que está aqui embaixo isolada. Então, o que a gente tem de intermedial aqui é a parte que a gente... Fora isso, dentro do... Não. Tanto que você dentro dos lotes tem as áreas de triagem. Dentro de cada lote. Que você chega... Não, 30% são as áreas verdes. Você pega o loteamento condomínio, a área denomina do loteamento. Então, assim, você tem um grande mais de centralidade e aí dentro você loteia, você deixa 30% de áreas verdes públicas e o resto é permeável. Não, tudo bem, faça a proposta, mas eu estou explicando que não é 70% impermeável, está incorreto. É importante. A gente está na hora de simplificar. Aí a gente fica falando de Campinas, e ela tem uma cidade inovadora, que tem universidade, e que tem cabeça. Quem chega aqui repete mesmo. Não dá. Não dá. É a proposta seguinte: toda essa área, toda essa área, ela se almaciona de interesse de agricultores. Tem que sair ali para acessar Mas a ideia é que cada vez mais você tenha mais densidade. Tudo ou a área conhecida? O RITS a gente não vai mexer, está falando só de... Então a zona de eu acho que eu deveria criar onde a gente privilegia um uso agrícola por isso que normalmente nós temos que a transferência zona de onde ampliação vai ser mais como zona agrícola ecológica. Não precisa ter uma
Cabe ele. Que os vizinhos conheçam. Dentro dessa vaga, que eu acho positivo dessa foi feito de sempre haver escuta da comunidade. Porque, de modo geral, a gente sabe que no Brasil tudo é planejado de cima para baixo. A comunidade dificilmente é. Então, isso vocês sabem que eu acho importantíssimo. Tomara que sejam ouvidos o que vocês estão falando, porque vocês conhecem a realidade. Infelizmente no Brasil, o poder público resolve, o poder público sofre muita influência. Muitos interesses. Isso aí a gente precisa de eu só tenho duas coisas. Primeiro, não aos 17. Quase que ameaçava, justamente por causa de uma coisa, ou você quase você custou a terra, você vai ter que pagar o cara tem um sítio, você vai pagar uma nota que repassa inclusive, se não a 207, também não ao cogumelo. Você pode ter o cogumelo, o cogumelo da 207. Eu só estou questionando isso, porque é assim, você está colocando que não vai ser resolvido nesse momento da lei, mas eu estou te dando. Será? Não, também. Não ao cogumelo. Tem mais alguma? Silvana, tem mais alguma questão? Então, vamos lá. Eu não estou falando assim. Porque a escala eu vou. Não, a 207. A 207 tinha outra. Não aconteceu nada. Não existe expansão. Então, só não precisa ficar tão preocupado com a 207 que ela não existe. Ela não existe. A 207 ela não se então, não existe 207, entendeu? Ele fala que a 207 trouxe um forte para porque ela não é viável. A 207 ela não é viável. Entendeu? Então, quando você falar, não pode ficar sossegado. A 207 não existe, mas e aqui hoje, que a pessoa vota e que não cai, justamente porque ela não tem nada, ninguém então, posso fazer uma correção? 207, ele é muito recente. A gente não vê ocupação, mas já tem. Mas a ocupação ela ocorre muito devagarzinho. Demora. O processo de parcelamento demora muito.
Quantos pedidos de avaliação com base? Olha, só o documento basta, ele tem uma linha dela e tem prospecção em toda a área. Então, tem que ter uma coisa. Não é que ela não aconteceu. Não, mas está em processo. Eles têm que se pagar o órgão, fazer o processo de pagar o órgão, todo o direito de e acontecer área, ocupação em áreas como, por exemplo, Bananá, mas é não acontecer. Então, quando você dizer justamente promover esse acontecimento. É tentar viabilizar. Já realizou, que já é o plano pela própria justiça. Esse pedaço já é o plano. Mas não se cobre não, mas já está cadastrado. Não, mas Silvana, deixa eu te dizer. Estamos falando aqui. Aqui é isso. Essa área eu recebi do CNP, faz uma curva, eles têm construído vários prédios, já nem não, é aqui. Essa área. Não, é esse essa área aqui. Em frente ao Estúdio perto da padaria. É bem é remanescente. Não, aí era o pilotinho, que era o livro diferente. Quadras é só no Brasil. Não quer que eu comece a fazer 5 anos. Mas seria vários. Na verdade, os icônicos não tem estrutura, mas o que acontece? Aí a regra que está proposta, mas isso é a proposta, que é que em caso, se ele tiver um parcelamento de implantações, o limite de altura é 7 movimentos na zona de centralidade. É isso. Mas se ele fizer um parcelamento inovador, ele pode fazer dentro do parcelamento da área de cada parcelamento. Para isso ele tem que cumprir uma série de normas. Então lá na lei ele tem que ter uma malha a cada 130 metros, uma malha caminhável, ele tem que ter uma permeabilidade maior, ele tem que ter mais passadadinho, mais paridade. Libera mais espaço para você criar essas conexões dentro. Você herdar também, e a Barcelona. O Barcelona é uma tecnologia, mas eu faço isso. Não, mas o Cerdá tem a malha caminhável do 130, o Cerdá é a malha caminhável do 130 e o arroba 22, ele traz essa coisa de você usar essas quadras hoje, não as do Cerdá, mas nessa quadra de 130 e subindo com alguns preservando. Mas
Quanto tempo já existe, mas não foi em relação à comunidade antiga, porque a questão da cadeia de água e a melhoria que isso geraria. Pessoal, já dando uma noção de tempo. Eu já foi de novo e outra coisa, já foi então assim, a gente não pode considerar que só porque isso é determinada propriedade, você vai ser por sempre. Mas o zoneamento, mas o que acontece dentro da área da Unidade? A gente tem, hoje, foi trabalhado com o desenvolvimento da proposta de crise, que não é aquilo dos 4 pavimentos, é 10 pavimentos, mas, voltando nessa coisa aqui da centralidade, o que acontece? Independente de ter habitação, não precisa de uma regra de como a Unicamp deve ocupar e organizar A população não foi ouvida, foram feitas aonde que ela deve concentrar posteriormente transformadas em zonas de expansão. Isso no momento posterior. então isso pode também aí aqui o debarque como APP, não área pertencente a um zoneamento. Pessoal, já estamos em 55 e a regra tem que ser tempo. Agora, se a gente vai Parque como APP, não área pertencente que ela não pertença ao zoneamento. Ah, entendi. Vamos colocar assim, a área do APP não sobreposto ao zoneamento. Pode entender aqui. Pertencente ao sobreposto. Explica melhor. é interessante como isso Não sobreposto ao zoneamento, desapropriação dessas áreas com recursos da outorga. o HC faz papel Ah, aí a gente entrou aqui. Então, assim, recursos oriundos da outorga onerosa sejam usados para desapropriação das áreas do parque. Sobre o que a lei permite na parte cenários teóricos seria a ocupação toda a cidade da lei permite. Qual é o impacto disso no sistema viário? Permuta de outras áreas públicas para gerar recursos para fazer parte. Ah, troca direta, sim. e aí coloca o pedido. Não tem espaço Dependendo do valor passado. Acho que precisa passar isso. E é o debate Considerar a proposta de zoneamento ambiental, conforme apresentada pela mobilização, revisar os limites do parque. Zona de ampliação do PIX igual zona agrícola ecológica. É isso?
CPECs nas áreas de interesse histórico, nas fazendas. Região de Cardoso e baixa densidade ao longo do parque. Tem uma teoria na engenharia elétrica pode falar. Não tem problema que não é a não deu, olha, você tem todas as oficinas. Tá aqui. Nós estamos só crédito de carbono. Que a gente tem na 205, não, 10% esse ano. Tinha aquela sua proposta que a gente queria de obrigar dentro do parcelamento dentro de um prazo. Coloca pra gente estudar. Prazo de 1 ou 2 anos para os donos de Santa Vitória, uma zona de área aberta, para apresentar os projetos. Não se aplica. Aqui a proposta é que não se aplica a 312 no território Também não pode, não é a coisa do não, mas é que a gente está falando em lei, se eu terminar com lei que eu vou aplicar a 312. Teria que escrever. Como não tem leis, a gente tem a lei de oposição. Não tem a lei. Se ela de Mas aí a gente pode ter os alinhamentos das leis específicas, a gente já fez esse 12 nessa lei. Teoricamente, ela pode, de interesse social. Mas e aí a gente pode impor leis, mas sem alterar também para a economia social também. Sem tirar a manejo social dos bens, a lei pode ter outras. Pode então seria o ideal. não pode. O RIS permitiria? Não, essa da fazenda tem uma coisa que não tem varia, eu acho que a gente pode ter lá. mais as regras do HLS. Mais a gente para não separar todo mundo. Não tem sentido. Não, se aplicando. Então, esse empreendimento que eles estão querendo aprovar nesse pacote, por mês, é 312, né? É terra. Vai ser terra de batalha. Eu tenho bola de cristal, mas eu... É óbvio. É um menorzinho de frente. É que eu vi lá tem 3 faixas do COB, né? Tem uma de 0 a 3, 3 a 6, mais de 100 salários mínimos. Mas a terra de barulho foi aprovada. Não, eles estão aprovando em frente. Mas ele agora lá, essa coisa, ela não traz então, se ninguém
eles estão criando, eles estão fazendo para ampliação de áreas. Ela vai atrás das áreas algumas são delas. Você vê que eles estão criando as áreas se não tivesse gente para trabalhar, eles teriam uma necessidade de uma obra grande. Agora o técnico também está trabalhando. Você vê que está já olha. Na frente do lado, você vê que tem a possibilidade mostrando o intuito de criar áreas de escritórios, as pessoas então são possibilidades que a gente pode ignorar, porque o maior o governador era outro mesmo, década de 80, você tinha um lugar de trabalhar. Década de 80 você tinha um funcional. Não tinha na década de 80 foi a eleição de 85, você tinha um funcional. Muita gente não todos têm que trabalhar, nem todos vão passar. Já existe. Podemos encerrar? Quando eles retraíram o perímetro, mas eu sei que daí parece um lote de Pessoal, podemos encerrar os grupos? Então apresentaremos a primeira mesa com a temática Objetivos, Instrumentos e Incentivos. Então, preservar, valorizar e integrar os recursos ambientais, bens. A gente vai colar nas laterais. Bens naturais e elementos históricos, culturais, a urbanização. Prover áreas públicas em dimensão e qualidade adequada para cumprir as funções a que se destinam. Consolidar o PIDS com espaço de desenvolvimento tecnológico. Campinas como o maior polo de tecnologia da América Latina. Que áreas de ampliação do PIDS têm um objetivo prioritário de preservação ambiental com o uso de tecnologias sustentáveis. Que PIDS tenha conselho gestor. Que exista representação da comunidade. Para empreendimentos que passem por EIV, que se tenha pelo menos uma audiência pública para consulta popular. Não à LC 207, não aos edifícios icônicos. Então, estas são as proposituras quanto a objetivos e incentivos. Passaremos a leitura da temática Perímetro, PIDS e Mobilidade. Perímetro do PIDS mantém, mas
registramos indignações com a LC 207 de 2018, sendo necessária as revisões de zoneamento da área inserida no perímetro pela LC 207. Integrações entre as áreas urbanas existentes e os futuros empreendimentos do PIDES, com adequação viária, mantidos os acessos aos bairros. Essa é a temática da mesa 3. Então, é meio ambiente e infraestrutura. Vamos lá. Água para todos. Água para toda a população que virá. Teremos água, deve ser o verbo ali. Teremos água para toda a população que virá. Para onde irá o esgoto? Necessário preservar as nascentes. População foi contra a macrozona de estrutura de desenvolvimento ordenado. Não foi ouvida. Foram feitas e posteriormente viraram, acredito que é a complementação, zonas de expansão. Parque como APP, não sobreposto a um zoneamento. Desapropriação dessas áreas para recursos da outorga. Propostas, com outorga, né? Seria, não dá. Propostas. Recursos oriundos da outorga onerosa sejam usados para a desapropriação das áreas do parque. Permuta de outras áreas públicas com a área do parque APP, quer dizer, as áreas de APP do parque. Considerar a proposta de zoneamento ambiental conforme apresentado pela mobilização. Revisar limites do parque. Zona de ampliação do PIDES igual a zona agrícola ecológica. ZPEX nas áreas de interesse histórico, fazendas, doação como EPCs. Crédito de carbono municipal. Baixa densidade residencial ao longo dos parques. Continuação. Muito obrigada. Continuação. Cobrança de 100% de outorga onerosa. Prazo de 1 ou 2 anos para os proprietários das áreas ao longo das doiumas para apresentar projeto de parcelamento, ou seja, instituir prazo de 1 ou 2 anos aos proprietários para a proposta de parcelamento. Passaremos à temática zoneamento e parcelamento. Parcelamento compulsório, que quis dizer. Ok. Zoneamento e parcelamento. Simulação de cenários a partir do sistema viário e cicloviário. Cenários. Pior cenário, com verticalização e adensamento permitido pela lei ao sistema viário. Simulação computacional, incluindo o entorno. ZEIS sem aplicação da LC 312. ZEIS mais manutenção de incentivos do HIS proposto. E zona específica de proteção ambiental com usos compatíveis. Ok? Fechamos a propositura. Conseguem fazer a fotografia das propostas ali nas paredes acessórias. Tecnicamente encerramos a nossa 5ª noite de oficinas desta 2ª rodada e passaremos ao convite para a próxima quinta-feira com a nossa última rodada da 2ª fase. Obrigada a todos os presentes, boa noite, mais uma vez obrigada de todos os servidores e a todos aqueles que contribuíram com a nossa cidade. Gratidão. Boa noite.